Vamos fazer agora a análise da luta entre Jack Hermansson, que vai estar enfrentando o Kelvin Gastelum, o nosso americano brazuca aí. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma e do Caio Alandia. Lembrando a você, para não se esquecer de se inscrever aqui no nosso canal. E vou pedir outro favor para vocês, senta o dedo no like, apenas 2% dos nossos ouvintes dão like nos vídeos, então por favor, deixem os seus likes, e apenas 10% se inscrevem, então por favor, vocês 90% se inscrevam no nosso canal e ajudem a gente a ficar cada vez maior aqui a família do Round Extra. Agora sim, vamos ouvir o Capitão Carisma. Barbie, o Jack Hermansson tá vindo de derrota aí para o Cannonier. O que a gente pode esperar dele para enfrentar o Kelvin Gastelum? O Hermansson também era um cara que chegou aí no top 10 com o saudoso título de garoto do Capitão Carisma, o título que atesta a qualidade, só que ele é um cara de lua, e eu vou discorrer a respeito disso, mas antes vamos falar a respeito das qualidades dele. Ele tem um excelente jab, ele tem boa compostura, ele está sempre atento aos golpes que estão vindo, tentando trabalhar com volume, uma boa movimentação, bom posicionamento com os pés. E ele tem uma coisa que é incomum de se ver em lutadores, assim, porque, obviamente, os lutadores vão aproveitando as oportunidades que aparecem. Só que o Hermansson tem uma finalização que ele é reconhecido por ela, que é aquela guilhotina diferenciada, modificada, não sei qual que seria o nome dela mesmo, mas diferentemente de uma guilhotina normal, ele pega também com o braço do oponente por dentro, e ele finalizou o David Branch com essa guilhotina em menos de 1 minuto e quase finalizou o nosso Jacaré Souza, que, como todos sabemos, é um dos melhores grapplers que existem no UFC hoje. Então, definitivamente, é um cara de bom nível em todas as categorias. Na luta dele contra o Jacaré, inclusive, ele mostrou isso muito bem, uma performance muito boa, que ele balançou o brasileiro, teve essa quase finalização, mas passou um round inteiro trabalhando ground and pound por cima, sem sofrer muito aperto, na guarda de um grappler daquela categoria. Também fez um ótimo trabalho em pé, controlando a distância, trabalhando direto, trabalhando uppercuts, muito bom trabalho de boxe. Agora, umas coisas que ele tem como defeito, falando de como ele é mesmo, a linha de cintura dele é extremamente vulnerável. Você já vê isso na luta dele contra o Marreta, que é uma luta mais antiga, que ele perdeu por nocaute, mas essa luta contra o Jacaré também ficou muito notório, o tanto que o trabalho no corpo fez a diferença para o Jacaré, que chegou a balançar o oponente no 4º round, se eu não me engano, algumas vezes, e simplesmente esqueceu desse trabalho depois disso, mas só que ele sente bastante os golpes na cintura, e para mim ele tem uma das coisas que eu considero o maior defeito de um lutador, que ele tem medo de caras com a mão super pesada. Isso é um problema grave. Na luta dele contra o Cannonier, você tava sentindo medo nos olhos dele. E tipo assim, não é um problema em si você ter medo, mas é um problema quando isso afeta a sua performance e afeta a do Jack Hermansson. Porque ele esquece das fintas que ele trabalha muito bem, e ele esquece de mesclar essas fintas com golpes, que é isso que confunde o adversário. Se você só fintar, eventualmente seu adversário vai notar que não tem nada vindo do seu lado e vai começar a ignorar essas fintas. Se você não trabalhar fintas, seu adversário sabe que é só contragolpear qualquer coisa que você lançar. E contra o Cannonier, isso ficou dolorosamente explícito, porque o Hermansson, quando queria fintar, estava fazendo isso a 3 metros de distância. E quando ele queria golpear, isso era muito óbvio. Então ele conseguiu uma queda, até chegou a pegar as costas, estava trabalhando bem, só que estava muito óbvio quando ele ia bater e quando não ia. Aí, em uma encurtada, ele tomou um uppercut do Cannonier e foi ao chão. Ele é um excelente lutador quando está bem no seu jogo, e inclusive eu acho que se ele estivesse na mesma condição física e mental que estava na luta contra o Jacaré, ele teria pelo menos dado bem mais trabalho para o Cannonier, só que é um cara que sofre muito com essa questão mental, por isso que eu falo que ele é um cara de lua. Dependendo do oponente que ele está lutando, ele pode entrar metade do lutador que é. Bom, do outro lado a gente tem o Kelvin Gastelum, o Gastelum que fez uma das melhores lutas que a gente assistiu aí nos últimos anos contra o Israel Adesanya, e fez lá não tão uma boa atuação aí contra o Darren Till. Barbie, o que você vê do Gastelum aí? O que ele pode estar trazendo de evolução? O que ele pode estar trazendo para enfrentar aí o Jack Hermansson? Boa, você foi ainda muito bonzinho. Eu achei que você ia falar, ele fez uma das melhores lutas contra o Adesanya e fez uma das piores lutas contra o Darren Till. É porque eu gosto muito dele. Mas foi uma apresentação
bem risível, né? Tava todo mundo falando, o Till tá subindo para pegar um dos maiores nocauteadores da divisão, um cara extremamente rápido, ele não tem chance, ele foi lá e ganhou. E tipo assim, eu não quero tirar mérito do Till aqui com essa análise, mas a diferença do Kelvin Gastelum que lutou contra o Israel Adesanya pro Kelvin Gastelum que lutou contra o Till é tipo água e vinho. É uma coisa realmente absurda. E igual eu falei, não tô querendo tirar mérito de ninguém, também não quero ser chato. Mas se o Gastelum, que fez a luta contra o Adesanya, tivesse entrado contra o Darren Till, eu acho que ele teria feito o inglês ir dormir mais uma vez. A terceira vez seguida, né? Só que fatos são fatos. O que acontece é que o jogo do Gastelum se baseia numa movimentação acelerada. Ele é muito leve na movimentação dele, né? Então todo mundo ficou meio assim, como que ele conseguiu encurtar tanto assim contra o Adesanya, que é tipo 2 dele em questão de altura, mas é por isso. Porque diferente da maior parte dos lutadores do UFC, ele tá constantemente saltitando. Você olha para os pés dele, ele tá constantemente se movimentando. E aí ele dá umas entradas rápidas assim, mas essa questão dele estar o tempo todo na ponta dos pés faz com que as entradas dele para golpear sejam estupidamente velozes. Aí ele consegue entrar, acertar o oponente e sair. E ele faz isso muito bem. Ele é um cara que, como eu tinha falado na análise do Modestas Bukauskas na última semana, ele é minimalista, ele não trabalha grandes combinações. Em geral, ele se baseia em combinação de jab ou de jab direto, e ele vai fazendo algumas modificações em questão de ângulos para trabalhar essas combinações curtas. Às vezes ele vê, o jab não está funcionando, mas ao invés de então entrar com jab, eu vou entrar com um gancho de direita e um direto de esquerda. E sim, porque ele é canhoto, né? Então, são coisas que ele faz muito bem. Ele vai iniciar combinações, ele vai entrar em atrito com o oponente, até matar o oponente no gás, porque ele é um cara que tem um gás muito bom, que tem um queixo muito duro, então, em geral, ele chega melhor no final das lutas do que o adversário. A luta indo para o chão, ele é extremamente decente também, ele tem um wrestling muito bom, ele consegue defender quedas muito bem, também consegue atacar com elas muito bem e se levanta rapidamente, mas não é um cara muito de lutar no chão. A gente sempre comenta aqui a respeito do Gastelum, todo mundo gosta de falar que ele na verdade é um meio médio lutando nos médios, mas é incrível a diferença de performance dele lutando nos médios em relação ao que ele fazia nos meio médios, onde ele claramente lutava desgastado. Uma coisa que eu acho que é digna de nota é que, se eu não me engano, a luta dele contra o Darren Till foi a única luta que eu vi dele nos médios que ele não deu um knockdown no adversário. Até no Adesanya ele deu. E isso é uma mão estupidamente pesada e ele possivelmente tem as mãos mais rápidas da categoria. Acho que só depois do Robert Whittaker. E contra o Till, eu não vi essa movimentação acelerada, eu não vi essa vontade de entrar em trocação, de entrar em atrito, e ele acabou sendo dominado com alguns clinches leves e sendo atingido mais vezes. Então eu fico inseguro, porque se aparecer o mesmo Gastelum que lutou antes do Till, que lutou contra o Israel Adesanya, que lutou contra o Tim Kennedy, que lutou contra o Vitor Belfort, eu acho que ele tem toda a capacidade de deitar o Jack Hermansson. Mas só que eu não posso ignorar a última performance dele, que foi muito, muito abaixo da média. Não, igual eu falei, não querendo tirar mérito do Till, porque o que ele fez subindo de categoria e batendo no top 5 foi espantoso. Mas a diferença na qualidade da performance do Gastelum tem muito mais a ver com ele do que com o adversário, e isso é muito preocupante para a carreira de um lutador. Ter essa diferença de performance assim, entre uma luta e outra. Eu vou passar essa bola pro Caião aqui. Caio, que Gastelum você acha que vai estar vindo para essa luta aí? Como é que você enxerga esse combate? O que você está esperando disso? Bom, Yuri, Barbie, rapaziada que tá ouvindo, é o seguinte. Faz um tempo relativamente grande que o Gastelum lutou contra o Till. Ou seja, ele teve tempo de se recuperar fisicamente. A gente não pode esquecer que o frame entre a luta com o Israel foi uma luta que foi extremamente danosa para ele. E a luta contra o Till foi curto. Agora a gente tá falando de um cara que tá fazendo um camp a um espaço de tempo maior, um cara que tá tendo uma condição melhor de treino,
um cara que não pegou uma bucha tão grande assim em um espaço bom para se recuperar. Particularmente, eu acho que a capacidade de cortar espaços e entrar no raio de ação do adversário, mesmo sendo menor, mesmo tendo menos envergadura que o Tio possui, vai ser o fator preponderante dessa luta. O Hermansson é um cara de boas combinações, é um cara que tem um chão ajustado, é um cara que tem qualidades técnicas, sim, para talvez anular o Tio segurando ele numa grade, tentando manter ele na longa. Só que é o seguinte, visualmente o Hermansson é um cara que ele tem problemas de confiança quando a luta desenrola para uma trocação um pouco mais na curta, uma trocação um pouco mais pesada. E o Gastelum é um cara que ele se alimenta dessa trocação na curta. É um cara que se alimenta desses espaços que os adversários costumam deixar para ele. Como já citado pelo Barba, estatisticamente, o Gastelum é um cara que deu ao menos um knockdown em todo o médio que ele pegou, com exceção do Darren Till. Então, eu não acredito que o Hermansson tenha movimentação para evitar que o Gastelum chegue. Então, particularmente, eu vejo que é um favoritismo relativamente bom para o Gastelum, coisa de 60-40, apesar de eu achar o Hermansson um top 10 legítimo, de bom nível, mas analisando de uma forma um pouco fria, eu vejo mais o Gastelum recuperado, o Gastelum pré-Adesanya, do que o Gastelum pós-Till nessa luta. Ele já colocou algumas fotos, você vê algumas coisas de camp dele, em que você vê que ele tá mais leve, você vê que ele tá mais enxuto, ele tá melhor fisicamente. O cara tá, aparentemente, mais preparado para essa luta. Eu particularmente acho que o Gastelum, em um bom dia, é um problema ruim para qualquer médio do mundo, incluindo a Adesanya, a Borrachinha, qualquer médio do mundo. Então, ao meu ver, o Gastelum tem mais ferramentas para vencer essa luta. Mesmo que a trocação dele não seja uma das coisas mais maravilhosas, ele tem potência, ele tem precisão, e ele é um cara que, se for pra grade, ele sabe se virar. Ele começou no MMA como um wrestler escolar, nem universitário, de nível médio, aí ele foi evoluindo passo a passo. Hoje ele tem um wrestling de bom nível, ele tem uma taxa de defesa de quedas muito boa, caso o Hermansson tente a partir para essa valência do jogo. Ele é um cara que, por cima, quando ele cai por cima, ele tem um ground and pound de bom nível. Eu vejo essa luta, sinceramente, com favoritismo pro Gastelum. Vamos falar agora com o Capitão Carisma. Barbie, como é que você vê aí essa luta? Como você acha que vai se desenvolver? Bom, tudo que eu espero para essa luta é que o Hermansson que entra seja o mesmo que entrou contra o Jacaré e não que entrou contra o Cannonier, e que o Gastelum que entra seja o mesmo que entrou contra o Adesanya e não o que entrou contra o Till. Se forem os caras das penúltimas lutas que eles fizeram, eu acho que pode ser uma das lutas do ano. Se forem os caras da última luta que eles fizeram, eu acho que vai ser péssima. Então, é uma coisa que vai depender muito de como está o treinamento deles, de como eles estão mentalmente, fisicamente. E falando a respeito de como eu acho que a luta vai se desenvolver, eu acho que vai ser uma questão do Hermansson tentando controlar a luta numa distância maior, com o jab dele, que é muito bom, tentando conectar alguns golpes e uma queda pontual, assim. Trabalhar no chão para ele seria, de fato, o melhor nessa luta. Eu acho que ele tem gás, eu acho que ele tem condição clara de levar a luta para o chão. Acho difícil que ele consiga uma finalização, mas ele é um grappler excelente. Só que nem o Jacaré conseguiu trabalhar com muita eficácia por cima do Gastelum, e é o Jacaré, né? Mas do outro lado aí, eu acho que o Gastelum tem que entrar com a pressão que ele sempre entra. Ele tem que causar dano, ele tem que fazer o Hermansson sentir medo da mão dele. E não só pelo Hermansson ter esse problema de confiança, mas sim porque o Gastelum bate pesado pra caramba e bate rápido pra caramba. Se o Gastelum conseguir entrar na distância, driblar o jab do Hermansson e entrar com as combinações dele, eu acho que ele pode nocautear aí nos primeiros 2 rounds ou levar uma decisão bem clara para casa. Agora, se as quedas forem funcionais pro Hermansson, eu acho que ele consegue controlar essa luta no chão e levar
também para casa. Eu acho que é bem difícil que ele consiga um nocaute ou uma finalização em cima do Gastelum, apesar que eu já vi ele me surpreender antes com essa questão das finalizações, então eu não tiro essa possibilidade. Meu favorito para a luta aí vai ser o Gastelum, porque eu acho ele mais consistente na questão das performances, eu acho que o jogo casa bem para ele, e eu acho que ele deve vir um pouco mais mordido aí que o Hermansson. O que eu acho triste dessa luta é que um top 10 legítimo vai ficar com 2 derrotas seguidas, mas de qualquer forma eu espero uma das melhores lutas do ano e eu espero que entregue também. É isso aí, você, meu querido telespectador, o que você espera para esta luta? Não deixe de comentar aqui embaixo o que você acha dela, de quem vai a sua aposta. Lembrando que na descrição do nosso vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais. Por favor, se inscrevam e faça parte da família Round Extra. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar esse likeão aí para nós. Lembrando de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. E só mais um aviso, segunda-feira, 21 horas, nosso podcast Round Extra aqui no nosso canal. Se inscreva para não perder nada e até a nossa próxima análise.